Hello, my people! Tudo bem com vocês? Voltando aqui com mais um vídeo das normas da corregedoria. Já vou avisando que esse vídeo eu vou ficar bocejando muito, porque eu tô morrendo de sono, mas eu não posso parar, tá? Vídeo criado como grupo de estudos para galera que vai fazer o TJSP, cargo de escrevente técnico. Eu não fiz ainda, vou fazer assim que abrir. Assim que sair o edital, abrir a inscrição, eu vou fazer. Não fiz. Mas cá estou eu estudando. A Normas da Corregedoria é um dos textos mais chatinhos para mim. Por isso que eu tô começando com ele. Para me livrar logo. Falei? Eu já tenho. Eu já li alguma das leis que cai aqui nesse concurso, né? A fim de outros concursos, principalmente da área da educação. Eu sou professora, tá? Sou formada em algumas disciplinas aí, história, sociologia, eu tenho pedagogia também. Então, eu quero mudar de área. Então, você que quer mudar de área, não tem dinheiro para comprar aqueles cursos caros que são ótimos, NEAF é ótimo, mas é R$ 1.000, tá? Então, vem comigo. Lei seca é o texto na íntegra, não é resumo, não estudem por resumo, pelo amor de Deus. O resumo tem 70% do conteúdo do que está na lei. Aí você chega lá, você acerta 70% da prova. Eu quero acertar 100%, então eu vou direto na lei seca. E não é decorar, gente, não é decorar, não decore, pelo amor de Deus, tá? Como professor eu aviso, não decore. Vamos tentar entender, que nem a norma, as normas da corregedoria. Aqui no edital, isso aqui, esses artigos, eles falam como que o escrevente deve trabalhar lá, são as regras, tá? A gente já fez esses 3, vamos começar aqui, a partir do artigo 103, tá? Dos ofícios da justiça em geral, continuando ali, né? No capítulo 3. Mas, galera, então, o negócio é o seguinte. Tem muito vídeo, muita mentoria. Tá, se é válido para alguns, beleza. Se você consegue, ok. Eu não consigo. Eu tenho que achar o meu jeito. E o meu jeito é lendo a lei seca e interpretando, fazendo historinhas. Entendeu? Eu já tive em alguns grupos de WhatsApp do TJ desde 2023. Eu tô pensando nesse TJ. Eu não fiz a prova ainda, essas que saíram, porque eu tava em outro estado. Voltei para São Paulo. E se você esteve em algum desses grupos do TJ, a doida que mandava áudio explicando, fazendo historinha, era eu, tá? Essas leis eu fiz em áudio, no WhatsApp mesmo, e mandava nos grupos. Então, se você se recorda assim, sou eu. Eu sou a doida, tá? Eu vim aqui direto no site das normas da corregedoria, eu fiz uma apostila, só que a apostila tá dividida, né, em 2. Aí, pra eu gravar o vídeo, eu acho melhor a gente pegar direto do site. Opa, aqui, tjsp.jus.br, corregedoria, /comunicados, /normas judiciais. Aí você vem aqui no tomo 1, texto atualizado. Esse aqui é o primeiro, porque aqui o segundo vai ter o antigo e o novo, então é mais compridinho. Esse aqui já era, e esse aqui é uma anotada. Então, o texto é esse aqui, abriu aqui, 103. Beleza? Então, já vamos começar. A gente lê o artigo e depois vai lá pro nosso esquema. Então, agora a gente vai falar dos papéis em andamento ou findos, tá? No artigo 103 fala: os papéis em andamento ou findos serão bem conservados e, quando for o caso, encardenados, classificados ou catalogados, aplicando-se quanto ao seu descarte o disposto do parágrafo 2 do artigo 74. Lembrando que, para ser descartado, ele precisa da autorização do juiz corregedor permanente, né? Que o artigo 74 fala isso. Quando se vai descartar alguma coisa, tem que ter autorização do juiz corregedor permanente, tá? E alguns tem que ser até escaneados e colocados no sistema eletrônico, tá? Então, vamos lá para o nosso esqueminha.
Já começamos com o artigo 103, que vai falar da conservação dos documentos. Conservação dos documentos. Tá? Então, os documentos do ofício, né, do cartório, que são os processos, os papéis, documentos arquivados, então ele deve ser bem guardados, eles devem ser organizados. Óbvio, né? Vocês estão trabalhando lá, tem um monte de papel, um documento importante. Vocês vão deixar de qualquer jeito? Não, né? Eles têm que ser conservados ou encadernados ou catalogados quando necessário, né? Aqui no caso é quando necessário. Eu preciso dar um jeito nessa mesa digitalizadora, porque eu não tenho onde apoiar. Deixa eu só arrumar aqui. Ai, Priscila, você faz vídeo, você enrola muito. É grupo de estudo, gente. Aqui a gente se ajuda. Se você quer... Gente, eu não sou grossa, eu sou direta. Se você quer uma coisa mais profissional, paga um curso. Ai, nossa, que estúpida, que grossa. Ah, gente, é verdade. O povo reclama demais. Eu tô brincando, fiquem aqui, gente. Vamos estudar juntos, tá? Se forem descartados... Aí eu arrumo, eu apoio o braço, minha raialeta fica pior. Descartados... deve seguir as regras. Quais são as regras? Autorização do juiz corregedor permanente, né? Aí que nem um processo antigo. Ele já é encerrado, aí ele não pode ficar jogado em caixa sem organização, né? O cartório não vai virar uma bagunça. Então, o cartório ele vai lá, ele vai arquivar corretamente, para conseguir se localizar ele depois quando necessário, tá? Ai, gente, eu achei que eu fui muito estúpida, desculpa, não gosto. Eu tô com sono. Das certidões. A expedição de certidões em breve relatório ou de inteiro teor compete exclusivamente aos ofícios de justiça. Então, aí a gente vai ter a questão, quem vai fazer, quem vai criar, quem vai mandar as certidões, fica de responsabilidade exclusiva do ofício de justiça. Sempre que possível, as certidões serão expedidas com base nos assentamentos são sites, tá? Constantes do sistema informatizado, cabendo ao escrivão, a figura do escrivão aqui de novo, porque o escrivão é o chefe do cartório, tá? A sua fé pública do que nele constar ou não, admitida de qualquer forma a consulta aos autos de processos em andamento ou findos, livros ou papéis a seu cargo, caso em que se designará o número e a página do livro ou processo onde se encontra o assentamento. Tem parágrafo? Vamos terminar de ler, a gente vai para o esquema. As certidões serão expedidas no prazo de 5 dias, prazos importantes, contados da data do recebimento do respectivo pedido pelo ofício de justiça fornecido ao interessado protocolo de requerimento. Serão atendidos em 5 dias úteis, aqui já muda de figura. Aqui já tem os úteis. O quê? Os pedidos de certidões de objeto e pé formulados pelo correio eletrônico, e-mail. Eu já vou explicar isso aqui. Institucional de um ofício de justiça para outro. A certidão será elaborada e encaminhada pelo ofício de justiça diretamente à unidade solicitante. Se houver necessidade de requisição de autos do arquivo geral, os prazos desse artigo contar-se-ão do recebimento do feito pelo ofício de justiça. A expedição de certidão de processos que correm em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz competente, exceto
se requerida por parte o procurador regularmente habilitado nos autos. Então, a gente vai lá pro 104. Música na cabeça. Então, a gente vai pro 104. O 104 vai falar quem pode emitir as certidões. Somente o ofício de justiça. Acho que depois desse vídeo eu vou fazer um vídeo de questões com tudo que a gente viu até agora, para ver se vai bater tanto o anterior quanto esse. Que eles podem emitir. A certidão é um documento oficial que comprova a informação do processo, né? Então, por exemplo, uma pessoa, ele quer provar que existe um processo em seu nome. Ele vai pedir essa certidão desse processo no cartório, certo? Aí, no parágrafo 1º, vai falar que as certidões são feitas pelo sistema. Deixa eu ver. É isso mesmo. Sempre que possível, a certidão vai ser feita usando o sistema eletrônico, tá? E o escrivão, a figura dele aqui, confirma oficialmente as informações, né? As informações corretas. Deixa eu só confirmar aqui. No parágrafo 1º. Sempre que possível, se estiver sendo expedidas com base no assentamento, né, constante no sistema informatizado, cabendo ao escrivão dar a fé, né, ele que vai confirmar se o documento é verdadeiro e que nele constar ou não. Admitida a qualquer forma a consulta dos autos dos processos. Tá. Isso mesmo. O quê? Então, se ele precisar, ele pode consultar também. O quê? Os processos físicos, os livros, os documentos arquivados, certo? Boa. Agora vamos aqui, vou na canetinha vermelha, porque até agora eu não li os vedados, os proibidos. Então, eu quero colocar aqui de vermelho para destacar. Prazo de 5 dias. O quê? O ofício deve entregar a certidão em 5 dias. Em até. Cinco dias depois do quê? Depois do pedido, né? Após o pedido. Então, eu pedi uma certidão falando que eu quero provar que existe um processo em meu nome. Aí o ofício de justiça vai expedir essa certidão e eles têm 5 dias para me entregar essa certidão, tá? Tá, mas essa aqui não fala 5 dias úteis. Esse que é o problema. Será úteis? Não sei. Aqui sim, aqui fala 5 dias úteis. Mas eu acho que é 5 dias úteis também aqui. Não sei.
porque os dias úteis são os prazos legais. Mas quando tá falando que tem que entregar em até 5 dias úteis a certidão que foi pedida, se tiver lá na questão lá, nas alternativas, se não tiver útil, tudo bem. Mas se tiver, é sempre 5 dias, tá? Aí se tiver só 5 dias ou 5 dias úteis, aí a gente vai direto para 5 dias. Esquece úteis, tá? Por quê? Vamos de verde. Porque a gente tem o pedido entre cartórios, que é feito por e-mail. Esse aqui sim. Aí, por exemplo, um cartório pede certidão, uma certidão para outro via e-mail, certo? Aí, o prazo para eu encaminhar é prazo de 5 dias. Agora sim, 5 dias úteis. Certo? Vamos só confirmar lá. Serão atendidos 5 dias úteis os pedidos de certidão de objeto e pé formulados pelo correio eletrônico. Objeto e pé, eu acredito que seja de um cartório a outro. Vamos pesquisar aqui. Aqui não abre o Google. Ai, que raiva. O que são pedidos de objeto e pé? Pedidos de objeto e pé são documentos que resumem o conteúdo e situação processual de uma demanda judicial. Eles informam o que está sendo discutido no processo e em que fase ele se encontra. O objeto e o pé. Onde que tá, né? Oh, que interessante. Jurídico. A certidão do objeto e pé resume o andamento processual. Vamos abrir aqui? Ai, Priscila, por que você tá fazendo isso? Porque eu tô estudando, cara. Estuda comigo. Aqui. Certidão de objeto e pé é um documento judicial oficial que resume o conteúdo e a situação processual de uma demanda, fornecendo informações essenciais sobre o que está sendo discutido no processo, objeto e em que fase ele se encontra. Este instrumento fundamental na prática jurídica serve para informar terceiros interessados sobre a matéria e o andamento processual. Tá? Então, eu acho que aqui, quando vai falar de objeto e pé, um cartório ele pediu uma certidão de um processo, de um documento, e fala esse processo, né, que é o objeto, o que está sendo discutido, qual que é a causa, né, e em que pé ele anda, onde ele está, né. Então, se um cartório pede para outro objeto e pé, que é o processo e onde ele está, onde ele parou, né, onde ele se encontra, formulado por e-mail, né, eu mando um e-mail para outro cartório, aí eu que recebi esse e-mail com essa, nossa, tá difícil, com essa solicitação de outro cartório, eu tenho que fazer e encaminhar no prazo de 5 dias úteis. Respondendo lá, a unidade solicitante, foram eles que pediram, eu vou responder em 5 dias úteis para eles. É isso, agora ficou fácil. Vocês entenderam? Espero que sim. Vou botar aqui. Por hoje. Tá, agora quando a gente vai falar de processo no arquivo geral, aí se o processo está guardado no arquivo geral, o prazo
começa a contar depois que o cartório, o ofício, né, receber o processo. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Então, se houver necessidade de requisição de autos do arquivo geral, os prazos desse artigo, então, tanto esse de alguém solicitou, quanto de objeto e pé, os prazos de 5 dias vão valer após o meu ofício, o meu cartório, receber o processo. Porque a gente tem um local onde eles guardam os processos. É tipo um depósito do tribunal, tá? Então, aí, se alguém solicitou, eu vou lá solicitar para esse arquivo geral. Aí, esse arquivo geral, ele manda de volta para o meu ofício. Aí, depois que chegou para mim, que aí eu vou emitir a certidão. Aí, a partir daí que eu vou começar a contar o prazo. Por exemplo, de novo, aqui tá o depósito do TJ. Aqui tá o meu cartório. O outro cartório, o outro ofício, me solicitou o processo 001. Só que esse aqui tá aqui no depósito do TJ. Aí, beleza, esse cartório lá de outra comarca. Aí eu solicito pro depósito, né? Pro depósito do TJ. Ó, eu preciso desse processo. Aí eles, beleza. Aí eles me mandam esse. Eu pedi dia 15. Chegou para mim dia 20. E eu tenho então até o dia 25 para mandar para o outro cartório que solicitou. Então, o prazo vai correr a partir do momento que esse processo chega para mim, tá? Então, é isso. Agora a gente vai pro segredo de justiça. Outro parágrafo que eu já me perdi nos números de parágrafo aqui já. Mas, quando ocorre processos de segredo de justiça, só pode ter certidão emitida com autorização do juiz. Certo? Ok. Agora a gente vai pro 104A. Eu não sei até onde eu vou parar. Mas vamos estudando. Eu tô com 23 minutos de vídeo ainda, porque eu falo demais também, né? 104A. Há requerimento escrito do credor, tratando-se de decisão judicial, transitada em julgado, é quando já saiu a sentença, tá? Que reconheça a existência de obrigação de pagar quantia certa ou alimentos e experdiciar a certidão de teor da decisão para fins de protesto extrajudicial, a qual deverá indicar o quê? Nome, número de inscrição, né, da Fazenda, do Ministério da Fazenda, CPF, CNPJ, no Registro Geral de Identidade, né, o RG, ou no Registro Nacional de Estrangeiro, o RNE, e endereço do credor. Nome, número de inscrição do cadastro do Ministério da Fazenda, CPF, Registro Geral de Identidade, RG, e do devedor. Então, a gente tem os dados do devedor e do credor. Número do processo judicial, o valor da dívida, a data em que, após intimação do executado, decorrer do prazo legal para pagamento voluntário. As certidões serão expedidas no prazo de até 3 dias,
contados da data do recebimento do respectivo pedido pelo ofício de justiça. Deixa eu descer aqui. A expedição de certidão de processos que correm em segredo de justiça dependerá do despacho do juiz competente, exceto se requerida por parte ou procurador regularmente habilitado nos autos. Em todos os casos, a certidão será levada a protesto sobre a responsabilidade do credor. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias. Outro prazo aqui, ó. Opa, foi tudo. Prazo de 3 dias. Contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Nas ações monitórias, havendo conversão do mandado monitório em título executivo judicial, na forma do artigo 701 do Código de Processo Civil, a certidão para fins de protesto deverá conter. Ai, professora, tá muito difícil. Calma que a gente vai desenrolar isso aqui. O conteúdo do mandado monitório com obrigação de pagar quantia certa sob as penas da lei, a data do trânsito em julgado da decisão que deverá ser considerada Jesus. A data do decurso do prazo para oposição dos embargos sem pagamento e a data do decurso do prazo para pagamento voluntário nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. Então, a gente vai lá no nosso esqueminha, é o 104A. Que vai falar que quando... É certidão de protesto, né? Certidão de protesto. Para protestar valor, né? Então, é quando alguém é condenado, aí o condenado, né? Que já saiu, já foi o trânsito em julgado, já saiu a sentença, né? Que é a sentença definitiva, né? Condenado Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Condenado a pagar uma dívida e ele não paga, o credor pode pedir uma certidão para protestar a dívida em cartório, tá? Aí esse protesto funciona como uma cobrança oficial. Aqui. Aí, nessa certidão, tem que ter os dados tanto do devedor quanto do credor, CPF ou CNPJ, RG, que mais é? Opa! RG, endereço do credor, tá? Tanto de um quanto de outro. E o cartório, né, o ofício, de protesto.
do CPC, ele fala dos ofícios de protesto. Ele precisa saber exatamente quem é o devedor. Começando a gostar de escrever aqui. A letra fica feia? Fica, mas aí já é uma coisa minha. Tá? Aí, na questão do... Deixa eu só confirmar aqui pra ver se eu não tô comendo bola. Então, vamos lá. Beleza, além dos dados... Tá, então eu vou fazer um esquema aqui melhor. Tem que ter também o número do processo, além dos dados, né, do devedor e do credor. Tem que ter o número do processo, que é... Qual processo? Qual processo? Qual processo judicial veio a dívida? Tem que constar o valor da dívida, também, né? Tipo, o valor da dívida é R$8.500. E constar essa nova certidão os prazos para pagamento. Então, aí a certidão vai informar quando terminou o prazo para o devedor pagar voluntariamente. Aí não pagou, né? Aí aqui vai entrar um outro prazo, aquele lá de 3 dias que a gente leu. Prazo de 3 dias, que é o quê? Que a certidão deve ser emitida em até, né? Em até 3 dias. Se for o caso de segredo de justiça, tem que ter a autorização, né? A autorização do juiz, tá? Salvo, exceto para as partes e advogados. Vamos só confirmar. Expedição corre em segredo de justiça. Em todos os casos, será levado protesto sobre a responsabilidade do credor. Aí, esse aqui é grande, né? Aí, na questão da responsabilidade do credor, quem leva a certidão para protesto é a parte credora que vai levar a certidão para protesto, tá? Então, o cartório judicial apenas vai emitir a certidão. Quem decide protestar ou não é o credor. Aí, a gente também entra aqui na questão do cancelamento do protesto.
Então, se o devedor paga a dívida, paga toda a dívida, né? O juiz pode mandar cancelar o protesto. E o cartório, o ofício, ele vai mandar. Deixa eu só subir aqui a página, gente, peraí. O ofício deve enviar. Não vai ficar estranha a frase que eu quero escrever. O cartório deve enviar o ofício em até 3 dias. Né? Por exemplo, Maria pagou a dívida integralmente. O juiz manda retirar o protesto do nome dela. Tá? Agora vai pegar aquelas ações monitórias. Agora vamos para outra página aqui. A questão das ações. Ações monitórias. A certidão. Eu vou tirar uma dúvida. O que são ações monitórias? É o procedimento judicial simplificado para cobrar dívida ou obrigações com base em prova escrita, sem necessidade de título executivo formal. Não entendi mesmo assim. Vamos ver. Vamos no Jus Brasil. A ação monitória é um instrumento processual previsto entre o artigo 700 e 702 do CPC, que tem como objetivo o reconhecimento de prova escrita, sem eficácia de título executivo em título executivo, sendo inclusive cabível contra a Fazenda Pública. Após o reconhecimento da eficácia executiva da prova documental, o credor poderá cobrar o devedor as obrigações de pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, ou de bem móvel ou de imóvel, A própria lei reconhece que a prova pode ser oral, desde que documentada. Provas que possam ser usadas para cobrança. Foi o que eu entendi. Então, a certidão deve trazer informações específicas da decisão judicial. Então, ela deve constar a ordem judicial, para pagar, deve informar quando a decisão virou definitiva, né? Questão do trânsito em julgado
Informar também quando terminou o prazo para pagamento voluntário. É isso? É isso. Era isso aqui. Depois eu vou entrar no 105 dos mandados, que eu vou fazer outro vídeo. Então, vamos lá. A gente está trabalhando no ofício, no cartório, tá? Como vai ser o nosso trabalho? A gente já viu como que vai funcionar os livros, os classificadores obrigatórios. A gente já viu também a questão da escrituração, né? A gente viu também aqui a questão da figura do juiz corregedor, dos feitos, a questão dos papéis, da questão da solicitação, né, que é a escrituração. Aqui tá falando do livro. Então, compete aos ofícios de justiça cadastrar diretamente, tá trabalhando na questão de como a gente vai trabalhar no sistema informatizado, cartas precatórias, tá? Que são os distribuidores, tá? Então, a gente está trabalhando no cartório, no ofício. E aqui, nesse vídeo, tá falando da questão de como a gente vai conservar os documentos, que eles vão ser bem guardados, organizados, conservados, encadernados ou catalogados quando necessário, se for descartado sempre com autorização do juiz corregedor permanente. Aí, já no 104, a gente já entra em uma outra subseção, a questão das certidões. Só vamos ver aqui se a gente vai achar um exemplo. Certidão judicial. Pode ser civil. Será que a gente tem uma imagem de uma certidão? Podia ter, né? Ah, tão pequenininha. Gente, tem nome de pessoa aqui. Opa. Ah, mas se tá na internet, então a gente pode ver. Então, na forma da lei, consultados os sistemas processuais abaixo, indicadores não constam até presente. Ah, tá. Não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é outra coisa. Judicial de processos. Nossa, eu já fiz muito dessa certidão civil. Certidão criminal, para constar que não há nada no meu nome. De processo judicial do Mato Grosso, vamos lá. Tá. Aqui é uma de objeto e pé. Tá? Da vara e tal. Certifico a requerimento da parte interessada que consta no registro desta... Gente, por que isso aqui tá jogado na internet assim? Primeira vara, tal, atuado, tal, movido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, tal. O exequente indica como objeto a presente execução escrita na dívida ativa, tal. O respectivo foi penhorado. Aqui é uma certidão. Alguém solicitou uma certidão de objeto e pé desse processo aqui contra, né, o José Eugênio de Paiva, multas e demais sanções de dívida ativas não tributárias. Isso aqui tá na internet, gente, então eu já não posso fazer nada. Tá aqui, tá? Pra quem quiser ver, tô usando como exemplo de como que é uma certidão. E essa aqui é de objeto e pé, que legal. Tá? Então, não vou nem ler o que aconteceu com ele, porque lá tá escrito a desfavor. Ele não precisa ser necessariamente o réu, né? Mas uma certidão que não foi favorável para ele. Também não quero saber, né? Cada um com a sua vida. Tá? Então aquilo ali são certidões. Tá? E quem que pode emitir essas certidões? Somente os ofícios de justiça. E essas certidões são feitas pelo sistema informatizado. Então, o que vai fazer? O escrivão, tá, solicitou, foi feito lá a certidão, o escrivão vai confirmar oficialmente as informações se estão corretas, tá? Também, ele pode consultar os processos físicos, livros e documentos arquivados para fazer. Quando é pedido
por uma das partes, creio eu, por alguém. O ofício, ele tem 5 dias após esse pedido para entregar a certidão. Quando é pedido entre cartórios via e-mail, o ofício, né, que foi solicitado tem o prazo de 5 dias úteis para encaminhar essa certidão. Quando está esse processo, né, no arquivo geral, o prazo começa a correr a partir do momento que esse processo chegou no cartório, tá? Não começa a correr quando foi solicitado, porque não está dentro do cartório. Então, a gente tem uns dias, né, para solicitar lá pro depósito do tribunal. Aí, quando chegar no cartório, o prazo começa a correr em 5 dias. O processo está guardado, né? O prazo começa a contar, isso que eu acabei de falar. Quando são processos de segredo de justiça, para emitir uma certidão, ela só pode ser feita após autorização do juiz, tá? Agora aqui, na 104A, quando for certidão de protesto, vou usar o exemplo de pensão alimentícia, tá? O condenado é o genitor. Quando ele, lá, a mãe processou, deixa eu ver a mágoa aqui, para pagar pensão, tal, foram, conversaram com o juiz falou, você vai ter que pagar a pensão, inclusive os atrasados, tá? Então, ele foi condenado a pagar, só que aí ele não pagou. A mãe, que é a credora, ela vai pedir uma certidão para protestar, né, para falar, ó, ele não pagou, eu quero protestar, né, essa dívida. Aí, vou lá, o ofício faz essa certidão para protestar. A dívida, quando está em cartório, o protesto vai funcionar como uma cobrança oficial. Nessa certidão de protesto, vai ter que ter os dados tanto do devedor quanto do credor, tá? CPF, CNPJ, RG, endereço do credor também. Ofício de protesto precisa saber exatamente quem é o devedor, né? Por conta disso, né? Que precisa dos dados. Na certidão vai ter que ter o número do processo, né? Do processo inicial lá, que ele foi no juiz, o juiz determinou o pagamento da pensão. Esse é o processo inicial. Tá? O valor da dívida, ele tá devendo 14 mil de pensão, né? O guri já tem 17 anos. Tá devendo 14 mil de pensão, tá? E os prazos para pagamento, aquela antes do protesto. Ele tá devendo 14 mil, ele tem 30, lá com o juiz ainda, ele tem 30 dias para pagar esses 14 mil. Não pagou nos 30 dias, mas o prazo vai constar na certidão, o valor da dívida vai constar na certidão, tá? O cartório, nessa questão da certidão de protesto, tem 30 dias para emitir. Se for, que nem o de pensão alimentícia, ele já vai cair direto como segredo de justiça. Vara da família, protestos relacionados à pensão, à adoção, a divórcio, tudo já cai no sistema direto como segredo de justiça, tá? Se for, por exemplo, esse da pensão alimentícia, para emitir essa certidão, precisa da autorização do juiz, exceto quando quem pede é a credora ou o advogado dela. A responsabilidade do credor, né? Quem leva a certidão para protesto é o credor, não é o ofício. Emiti a certidão. Então, beleza, ofício, você emitiu a certidão para mim, eu como mãe, vai lá, por favor, levar lá para protesto? Não, responsabilidade é sua, não é minha, tá? Essa certidão, ela pode ser cancelada se o devedor pagar a dívida. Aqui os 14 mil. Tom, graças a Deus pagou, né? A criança vai ter coisinhas agora para gastar. Roupa, material escolar, enfim. Aí pagou, aí o juiz pode ir lá, vai mandar cancelar aquele protesto, tá? O cartório deve enviar o ofício em até 3 dias. Qual o ofício? Creio eu, do cancelamento. Vamos lá ver? A data de... não é esse aqui não. Do cancelamento... Requerimento executado do protesto será cancelado em até 3 dias. Em até 3 dias, isso mesmo. Tá? Então, o juiz mandou cancelar o protesto,
Aí o cartório vai ter 3 dias para enviar esse ofício para cancelar esse protesto, tá? Quando solicitado, né, quando é emitido certidões de ações monitórias, que vamos lá de novo, porque eu não me convenci, é um instrumento processual previsto que tem como objetivo o reconhecimento de prova escrita. Vamos aqui de novo. Gente, eu não me convenci para estudar, entendeu? Então, nas ações monitórias, havendo conversão do mandado monitório em título executivo, então tá, tem as ações lá, vai ter uma conversão. É isso que eu queria saber, se é expedição de certidão. Então, aqui também é certidão. Ah, já tá escrito aqui. Ações meritórias. Foi solicitado a emissão? Então, a certidão, ela vai trazer todas as informações específicas da decisão judicial, né, do trânsito em julgado. Tem que constar a ordem judicial para pagar, informar quando a decisão virou definitiva, informar quando terminou o prazo para pagamento voluntário. Beleza aqui? Aqui nós acabamos esse vídeo, eu tô com preguiça. Eu acho que eu vou fazer... Próximo vídeo, amanhã eu vou fazer um de questões. Tá? Deu... Aí, ó, 50 minutos de vídeo, eu queria menos. Mas é isso, beijo, tchau.